uma reflexão do nosso querido Jung, tá? Eu gosto muito dessa reflexão dele quando ele diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. De Jung. Vou apresentar agora o senhor André Souza. André é psicólogo, especialista em antroposofia, um grande querido, pesquisador da psicologia junguiana, né? Já atuou como professor de graduação e de pós-graduação, e vamos aí nessa caminhada da psicologia antroposófica, que nós vamos nos deliciar, né, com esse viés que a André está seguindo, né, que ele é especialista nessa área, e aí a gente vai beber um pouquinho dessa fonte, ok? Então, a gente vai começar, a gente pensou assim, André, ser mais ou menos em torno de 1 hora de palestra, para poder as pessoas se programarem, e uma meia hora de perguntas, tá bom? Tá bom? Pronto, quem quiser adiantar as perguntas e colocando no chat, já é bom porque já adianta, né? E a gente vai selecionando. Se não, também pode fazer a pergunta no microfone. Tá bom, gente? Boa palestra aí, André. Boa palestra para todo mundo. Obrigada. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Mais uma vez, uma alegria estar junto de pessoas queridas, né? Particularmente Janise, Sueli e tantos outros. Estou vendo também pessoas, Felipe Duque aí, gente que faz tempo que eu não vejo. Mas, enfim, hoje a gente vai falar de um assunto, no meu ponto de vista, eu acho bastante interessante, né? A abordagem que eu vou procurar dar hoje é fazer um pouco dessa relação entre o apreciar e o decidir, né? Sempre que eu entro em contato com o conceito, isso foi, eu acho que até os preparativos para a escola de engenharia que ajudavam muito isso, né? Então a gente tinha que entender a equação porque era impossível decorar tantas equações. Quando você está na faculdade de engenharia, se você não entendeu como funciona o processo, né, vai exigir muito de memória. Mas uma vez que você entende o fluxo, entende como funciona, né, fica mais fácil esse acesso. E nesse sentido, eu sempre busco deixar funcional a coisa. Então, procurar uma coisa viva nesse sentido. O que é que aquilo ali traz de ordem prática? O que é que aquilo ali pode fazer meu dia melhor? Enfim, e deixar mais fácil a nossa vida cotidiana, né? Então, sempre procuro nesse sentido. Então, quando eu deparava com um bom belo, e no caso da visão antroposófica, é mais conhecido bom belo verdadeiro, né? Estudando a filosofia, eu vou usar muito hoje um pouco de Kant, né? Que fez essa relação entre a ética e a estética. A gente vai avançar um pouco ainda na questão do sublime, que seria esse relativo ao verdadeiro. Então, hoje a gente vai começar passeando um pouco vai falar sobre neuroanatomia funcional, que seria isso. A gente vai falar sobre o hardware do sistema nervoso, né, das nossas percepções e processamentos mentais. A gente vai falar também sobre a psicologia do desenvolvimento, ou seja, como se dá o processo de desenvolvimento humano, né, nesse desenvolver do corpo, né, da infância à fase adulta, né? Mas também a gente vai falar sobre o conceito de relacionar tudo isso com o conceito de percepção do bom, percepção do belo, né? E essa percepção do sublime. Hoje essa live, nessa conversa, não teria o objetivo de ser, digamos assim, não necessariamente uma palestra, mas é uma conversa. Eu vou explanar sobre esses temas, né? Detalhadamente, teremos um curso que a gente vai falar a psicologia do neurodesenvolvimento. A gente vai acompanhar vou falar sobre detalhadamente como o bom se manifesta nesses primeiros 7 anos, nessa primeira infância, né? Como a capacidade do belo se manifesta na segunda infância,
né, e a capacidade de perceber a verdade ou o sublime das coisas na juventude, entrando na fase adulta. Hoje a gente vai fazer um passeio, né, sobre tudo isso, né? Primeira coisa é essa relação, né? Que relação existe entre apreciar e decidir? Aparentemente parece dois termos conflitantes, né? A questão da apreciação e a questão da decisão. Mas pela própria definição da palavra apreciar ela leva em conta dois fatores. Apreciar leva em conta a percepção, ou seja, eu preciso ter contato, então eu preciso estar, digamos assim, com um hardware ativo para poder captar as imagens do meio que isso se manifesta através dos nossos órgãos sensoriais. Eu preciso ver uma imagem, eu preciso ouvir uma música, eu preciso provar um alimento, né? Então envolve, vou colocar só aqui o carregador, muito só. Então, isso envolve a nossa percepção, né? Mas também envolve a questão do valor, ou seja, apreciar também inclui avaliar. Por isso que apreciar é uma palavrinha diferente de observar. Observar trabalha com a questão da percepção. A avaliação, ela trabalha com a avaliação, não, a apreciação, ela trabalha com a percepção, mas trabalha com a avaliação. E a gente vai entender que tanto na apreciação, no caso da percepção, no aspecto de percepção da apreciação que envolve o hardware, no nosso desenvolvimento humano, o nosso hardware não fica pronto de uma vez só. Então, a gente vai ver que existe um gradiente que vai evoluindo a nossa capacidade de perceber. Da mesma forma, existe um gradiente que vai evoluindo na nossa capacidade de avaliar. O que seria esse desenvolvimento do hardware, né? Vamos falar um pouco agora do hardware. Então, a gente vai falar aqui do hardware, que seria o corpo. A gente vai falar do software, que seria a alma, mas não seria a alma, aquele fantasminha que a gente viu nas histórias de Gasparzinho para as pessoas do século passado, mas a alma no sentido de psique, né? Esse elemento mente, seria esse impulso, onde parte o princípio desse pensamento. Passa esse primeiro movimento subjetivo, né? de intenção. Então, teria o hardware, que seria o nosso corpo, o software, que seria a nossa alma, e existe também um programador, que seria o relativo ao nosso espírito. Então, alguém programou o software. Então, seria mais ou menos essas três instâncias. Hoje a gente vai se ater um pouco ao hardware e ao software. Bom, primeiro vamos falar do hardware, né? Como é que o nosso sistema de percepção ele evolui? Quando a gente nasce, para as pessoas, eu vi na escola que a gente não regenerava neurônio. Eu fiquei muito feliz em saber que nós regeneramos neurônio durante toda a nossa vida. Então, independente da idade, nós temos a capacidade de neurogênese, de gerar neurônio. Mas é fato que essa geração ela é muito mais intensa na infância. O sistema nervoso, quando nós nascemos, ele não está completo, ele está em desenvolvimento. E esse desenvolvimento é muito intenso até os 8, 9 anos de idade, nessa primeira infância, mas ainda continua em atividade relevante, né, até a puberdade e o começo da fase adulta dos 20 anos. Né, existem estudos que mostram que até os 25 tem um desenvolvimento pleno da coisa. Então, vamos entender como é que funciona essa nossa capacidade de percepção. Vamos entender como esse hardware foi construído. Né? A nossa evolução ela é feita eu fico brincando, de puxadinhos. Ou seja, eu tenho uma estrutura do peixe. A estrutura do peixe, basicamente, ela tem o que nós relativos à nossa espinha. Ou seja, temos até aqui, basicamente, aspectos funcionais de existência, de comer e reproduzir. Né? Quando o peixe saiu da água, precisou de um hardware que respondesse pelas novas demandas. Quais seriam as novas demandas quando a vida saiu da água? Eu precisava ter um hardware, um aparelho fisiológico que controlasse agora a respiração, que, diferente das brânquias, é um conjunto de músculo, né, que vai cuidar desse exatamente como a gente fez agora. Aspira,
e exala, é o que, né? Nesse sentido, né? Também do equilíbrio da minha ponderação objetiva e a ponderação subjetiva. Por isso, quando a gente bebe, o álcool atua inicialmente no cerebelo, nesse processo até chegar aqui no nosso discernimento, mas já afeta nosso equilíbrio tanto físico no meio, quanto nosso equilíbrio, digamos assim, ponderativo. Então, a gente às vezes fala mais do que devia, ou não consegue segurar a emoção de forma tão consistente. Então, tem o mesencéfalo, que é esse cérebro do meio, e depois tiveram outras necessidades. Quais foram as outras necessidades evolutivas que o nosso corpo teve? Tivemos a necessidade de aquecer o sangue, de manter o nosso corpo quente, para poder não depender das intempéries climáticas. Eu imagino assim que os engenheiros se reuniram depois que os dinossauros se extinguiram e disseram: a gente não pode ficar dependendo do sol. A gente tem que dar um jeito de ter calor interno para poder a gente povoar outras regiões da Terra e ter essa autonomia da vida. E aí, o novo hardware foi instalado, que é o nosso sistema límbico, que é o sistema que controla nossas emoções. Com o calor do corpo, veio o calor das emoções, como nós falamos. Então, veio o nosso sistema emocional, que está presente nos mamíferos e aves. Algumas aves têm essas emoções. De ordem prática, o que é que a gente pode perceber? Que no réptil, ele não tem inclinação para a coisa. Você não vai ver, por exemplo, simpatia de um jacaré, né? Ou simpatia de uma lagartixa. Eles não têm. O que eles têm é a ponderação. Diferente do peixe, que sempre avança, ele já tem um aspecto que diz assim: espera a lagartixa, espera a mosquinha chegar mais perto. Então, ele nem sempre avança. Então, já tem essa ponderação. Mas não existe inclinações, ou seja, não existem simpatias, não existe gosto. Nas aves e nos mamíferos, você já consegue ter uma percepção você consegue já observar uma cena de um mamífero mais agitado, raivoso, mas você já consegue ver um mamífero carinhoso, né? Um mamífero com a cena de afago. Então, quem tem cachorro, por exemplo, você sabe que faz um carinho no cachorro, ele sente ele tem essa simpatia. Quando você chega em casa, ele vem até você, ele reconhece, ele tem simpatia pelo dono e tem antipatia pelo desconhecido, pela pessoa da rua. Então, é esse sistema que regula nossas inclinações para e nossas declinações para. Nesse sentido, o sistema límbico contempla nós, seres humanos, temos o córtex mais desenvolvido até o ponto que chega à autopercepção, ou seja, a percepção da razão. Nós conseguimos subjetivar essas simpatias e essas antipatias. Isso posto, a gente vai começar a perceber que simpatia e antipatia, nós dividimos isso com os outros mamíferos. Certo? Então, a percepção, se a gente pegar o exercício agora, eu vou pegar o primeiro tópico, o bom. Né? O bom é o que nos inclina positivamente. Se eu for pegar imagine vocês agora, quem cria um gato ou um cachorro em casa, alguma coisa, já deve ter se deparado, por exemplo, com um bichinho deitado ali, bem confortável. Principalmente às vezes você está dormindo na cama, ele chega ali, vai se aproximar junto de você e fica ali quietinho. Ele reconhece que aquilo é bom, aquilo é aconchegante. Se você estiver fazendo uma comida saborosa em casa, e você tiver aquele cheiro, o cachorro ele vai chegar junto, o gato vai chegar junto. Então eles reconhecem. Então, ou seja, se eu pegar como referência aqui um repouso e uma refeição, nós percebemos que os animais eles têm essa inclinação para um bom descanso, para uma boa refeição. Quando você bota comida, eles se inclinam para a comida. Da mesma forma, se você for dar um passeio no parque, levar um cachorro para uma praia, você vai começar a perceber que eles ficam felizes, eles gostam da brincadeira. De manhã, quando eu acordo e vou atender os cachorros que estão fora, você vê aquela brincadeira da folia, eles ficam felizes, eles ficam brincando, um corre atrás do outro, latem, você vê que eles não estão brigando, eles estão brincando, eles estão felizes, eles gostam daquilo, estão inclinados positivamente para aquela situação, porque vai ter uma relação de carinho, né, e tudo mais. Então, o bom, ele é perceptível
facilmente. Não exige, digamos assim, tantos recursos para a gente inclinar-se a uma boa refeição. Não exige tantos recursos para a gente inclinar. Não precisa de estudo, não precisa de técnica, não precisa de escola para brincar no parque, se divertir no parque, num lugar aberto. Né? Não precisa de treino nem de tática para você perceber, você aprender a comer ou a ter um bom conforto, a dormir. Não precisa disso. Nesse sentido, eu tenho como bom uma refeição, eu tenho como bom o descanso, eu tenho como bom o passeio. São 3 coisas que são boas. Okay. Agora, dificilmente nós vamos ver, por exemplo, no caso da refeição, um animal reclamando que não está muito arrumado. Alguns gatos até eles chegam perto disso. Mas a questão de como a mesa está arrumada, eles não conseguem perceber. Ou seja, no passeio, no parque, é muito difícil. O animal ele não vai conseguir perceber, por exemplo, o design do recorte do jardim. Nós humanos já percebemos, olhando, vai dizer, poxa, que lindo esse jardim. Olha, olha essa flor. O animal, o cachorro ele vai passar por cima, ele não vai ter essa percepção dessa beleza da coisa. Da mesma forma, quando ele está andando na praia, se você vê, por exemplo, uma onda quebrando, ou o mar, aquela natureza, ou, por exemplo, se eu botar... Existem alguns mirantes, por exemplo, que você tem lunetas para observar o céu. Né? Nunca vai ter um animal que vai ter curiosidade de contemplar ali aquele céu bonito, aquele nascer da lua. O lobo ele pode levar por uma questão mais instintiva, mas não tem aquela percepção do belo. Ou seja, esse senso estético, que é o que Kant fala, é essa percepção desse belo, desse aspecto subjetivo da inclinação que trata essa percepção do belo, ou seja, o senso estético de Kant, ele trabalha nesse sentido. Se a gente for colocar em processo evolutivo do sistema nervoso, para uma criança na primeira infância de 3, 4 anos, ela consegue reconhecer o bom. Se a gente for evoluir um pouquinho nisso, quando a antroposofia fala o primeiro setênio, primeiros 7 anos, o mundo é bom. Na verdade, os primeiros 7 anos vai me dar a minha referência daquilo que é bom. Da mesma forma, os segundos 7 anos vai me dar a referência daquilo que é belo. Ou seja, passada a primeira infância, nós já estamos com o hardware da percepção em condições de processar esse aspecto subjetivo da inclinação. Em resumo, o que aquilo que é bom objetivamente, funcionalmente bom, como a refeição, como o descanso, o animal ele percebe, nosso sistema límbico percebe. O sistema límbico humano, né, nós já temos a capacidade de perceber essa beleza da coisa, ou seja, esse senso estético da coisa. Ou seja, nunca a gente consegue dizer, quando olha um prato bem servido, vai dizer, poxa, dá até pena de comer, veja que coisa linda. Já valeu a vinda aqui. Quando você está deitado num lençol confortável, a gente consegue dizer, olha só esse bordado, vê que coisa linda aqui. Então, é essa percepção. Agora, antes de chegar em como isso vai relacionar com o meu senso de justiça, de forma mais evoluída, o ponto é que, se eu não trabalho esse gradiente de referências do belo, eu não vou ter parâmetros de relativização do belo. O que é que isso quer dizer, André? É muito comum hoje a gente pergunta para as pessoas e vai dizer assim, olha, como foi o fim de semana, a pessoa foi assistir a uma peça de teatro. Eu assisti Miseráveis. E aí, o que é que tu achasse? Rapaz, muito bom. Muito bom. Tá. E aí você vai no supermercado, encontrou uma fruta que você gosta de comer. Diz, poxa, encontrei lá ameixa fresca por um preço ótimo. O que é que você achou? Diz, rapaz, foi muito bom. E aí você chega em casa, olha para as pessoas queridas e vai lá dizer, poxa, qual é a tua percepção de casa? É muito bom estar em casa. Então veja, a peça Os Miseráveis é bom. A ameixa por um preço barato é bom. O ambiente familiar tranquilo é bom. Compreende que se eu chamo tudo isso de bom, talvez seja um pouco difícil eu processar o que é
uma peça de teatro, o que é uma oferta de supermercado, o que é um bom clima familiar. É esse ponto que Kant fala. Eu preciso desenvolver essa minha razão diante dos meus sentimentos. Se eu deixar só a emoção me controlar, eu consigo perceber o bom. Se eu consigo intelectualizar esta emoção, ou seja, se eu consigo intelectualizar, ou seja, dar uma razão a esse sentimento, eu consigo construir um gradiente ou uma matiz, ou seja, níveis de percepção do aspecto estético da coisa, da beleza. Então, nesse sentido, a referência, esse repertório estético, ele é importante para poder eu discernir entre essas matizes, essas diferenças entre os aspectos de beleza. Se eu não tiver uma densidade ou um treino nessa percepção do que é uma boa peça de teatro, o que é uma boa oferta de supermercado, o que é um bom clima familiar, vai ser difícil eu ter esse senso esse julgamento subjetivo, ou seja, essa análise subjetiva. Por que isso se dá? Porque o bom ele está mais relacionado aos meus aspectos de prazeres físicos. O belo ele já se relaciona, o senso estético ele já se relaciona com a capacidade de prazer subjetivo. Então, se você tiver se pegar, por exemplo, um tecido qualquer para deitar, se estiver confortável, ele é bom. Se ele tiver, não necessariamente ele está limpo, eu não consigo até nem perceber essa diferença de higiene. Se ele tiver bordado, bem apresentado, uma coisa feita à mão, e eu consigo perceber isso, eu já posso dizer que bonito, que belo isso. Agora o sublime, ele já está numa instância um pouco mais além, ele vai me exigir um pouco mais de discernimento, ou seja, tem que chegar ele se ativa numa época em que eu consigo ativar o meu córtex pré-frontal. Então, o sistema límbico puro, ele consegue perceber o que é bom, ele consegue me inclinar e consegue me declinar. O senso estético, ele precisa da subjetivação, ou seja, eu preciso lidar com referências além das percepções práticas objetivas ou de prazer, né? Se fosse dividir, seria além das emoções, seriam os sentimentos que proporcionam. E o sublime, ele já trata de um aspecto que não tem referência estética objetiva. Ele já está com a referência estética subjetiva. O que quer dizer isso, André? Eu estava viajando pela estrada, de madrugada, na estrada, e por algum motivo tive que interromper a viagem porque tive um problema no carro e tive que procurar abrigo na cidade. Não tinha hotel, não tinha pousada, mas aí uma família muito simples se sensibilizou da minha condição de perdido na noite, não é o programa do Faustão, e ofereceu para mim um lugar para dormir. E a cama que eles tinham era muito simples. Vocês conseguem perceber a beleza disso? Não foi um hotel de luxo, não foi um lençol, não tinha lençóis M. Martin, mas teve uma atitude, um além da coisa. Se fosse uma criança, vai dizer, mas papai vai dormir aqui. Não consegue entender esse gesto sublime. Se o quarto for organizado, ele vai dizer, que quarto lindo. Né? E se a cama for fofinha, ele vai dizer, que quarto lindo e que cama fofinha. Mas o gesto você consegue, que numa criança é mais difícil perceber. O que, infelizmente, a gente vê hoje é que tem muitos adultos que não conseguem gerar essas matizes sentimentais, não tem repertório para graduar a peça de teatro, a oferta da ameixa e o clima bom de casa. Se eu não treino isso, eu não vou ter ferramentas de graduação dessa percepção. E se eu não treino essas ferramentas de graduação dessa percepção do belo, eu não vou ter um suporte para trabalhar as minhas ferramentas de percepção, como Kant fala, metafísicas, ou seja, além do físico, não está exposto ali. A beleza ela está implícita aos meus órgãos dos sentidos. Esse é o ponto. Esse é o ponto que, no senso de justiça, ele vai me fazer tomar uma decisão
que muitas vezes não é bom nem para a direita, nem para a esquerda, nem para mim, mas é o mais importante, é o que precisa ser feito. É essa escolha que trabalha com o não aparente, que esse senso estético relativo ao sublime é que me ajuda nesse processo de decisão. Só que se eu não tiver trabalhado meu senso estético de beleza, minha referência de beleza, eu não vou ter ferramentas para trabalhar, para ter recursos para trabalhar o que é sublime. Então o que Kant coloca é que nós precisamos, isso aí ele não coloca, não, isso que eu estou dizendo, tá? Antes eu vou falar o que ele coloca, eu vou dizer o que eu estou dizendo. Nós somos os únicos seres que precisamos de escola. Não existe escola para sabiá, não existe escola para lagartixa, não existe escola para gato. Se fosse fazer uma paralela aos softwares, eles são seres de software fechado, como se fosse um liquidificador. Só faz bater, pronto e vai lá. Ah, eu quero girar, então tem que ter um mixer. Entendeu? Ah, eu quero esquentar, tem que ter um forno. Né? Já os computadores, eles conseguem, você pode instalar. Agora imagine um computador com software aberto. Esse software é aberto porque ele precisa ser programado na primeira infância, na segunda infância e na terceira infância para dar as bases para o funcionamento autônomo já desse cidadão que vai ficar adulto. Cuidar dele. Se na primeira infância eu não consigo dar um bom repertório de coisas agradáveis, de inclinação, o que é que vai acontecer com esse ser quando crescer? Ele não vai ter referência do que é bom. Então, se na minha primeira infância o clima em casa não foi bacana, não foi legal, né, eu vou levar na fase adulta, a tendência é que uma casa boa, um bom clima de casa, é aquela confusão, aquela bagunça, aquela desarrumação. Então, é esse parâmetro de repertório que é tão precioso em relação a essa construção da infância, né? Esse do bom, do acolhimento, do aconchego, ou seja, se você fazer um filtro bem responsável, né, assim, o que o cachorro achar bom, a criança também vai tender a achar bom na primeira infância. Né? O carinho, né? A atenção, a brincadeira. Né? Você pode botar o cachorro para ver um tablet, mas talvez ele não ache tão legal, ele prefira talvez brincar, correr com você na rua. Mas é essa referência do que é bom. Aqui no consultório mesmo, eu vejo muitos adultos que dizem assim, eu não entendo por que toda vez que eu me relaciono, vira uma confusão. Muito provavelmente, como era o clima na sua casa, na sua primeira infância? Muitas vezes esse é o repertório. O inconsciente a gente reproduz. Por que a gente reproduz estes aspectos? Porque naquela época da primeira infância, o meu hardware do sistema nervoso estava funcionando bem até o sistema límbico. Eu não tinha córtex em atividade ainda. Então, as minhas memórias elas ficam relativas a esse aspecto. Então, sempre que eu for exposto a um contexto nesse sentido, eu vou ativar aqueles parâmetros que já estavam funcionando naquela época. Porque o que a gente chama de memória hoje é a memória cognitiva, ou seja, são as narrativas. Então, me lembro, porque a gente se lembra de coisas depois dos 3, 4, 5 anos, não se lembra de coisa com 1, 2, 3 anos. É mais difícil. Porque a gente tinha a experiência, mas a gente não tinha o código de armazenamento. Eu posso dizer que a memória de uma criança é do tamanho da história que ela sabe contar, relativo ao passado. Como foi a escola hoje? Ah, foi bom. Foi bom por quê, filho? Teve pão de queijo no lanche. 16 bits. Ali. Bom, porque teve pão de queijo no lanche. Aquele dia se resumiu a isso. Quando ele começar a ter mais discernimento, por isso que a gente vê na escola, principalmente na escola Waldorf, é aquelas crianças repetindo aqueles versos imensos. Né? Que às vezes o cara diz, eu não sabe nem o que está falando. É o menos importante. A gente está moldando plasticamente essa capacidade de memória. A gente está dando esse repertório cognitivo para ela poder ter digamos assim, uma bacia grande de memória. Se ela lida com trechos curtos, o que é que vai acontecer com a minha capacidade de raciocínio mais lá na frente? Vai ser de termos curtos. Vai ser muito difícil eu conseguir ler um parágrafo, uma página, quiçá. Porque eu chego no final do parágrafo, preciso ler o começo que eu não consigo entender. Eu estou com esse aspecto consolidado curto, eu tenho que treinar essa plasticidade de memória. Da mesma forma, é a minha referência do bom. Então, eu tenho que ter bons aspectos, ou seja, se esse bom nessa primeira infância for bom mesmo, digamos assim, eu vou ter como adulto uma inclinação para o bem-estar, eu vou ter simpatias por situações de bem-estar. Se o bom na primeira infância foi permeado ou teve presença muito do mal-estar,
né? Teve uma presença relevante do mal-estar. Quando eu ficar adulto, eu vou me inclinar para o mal-estar. Quando na primeira infância eu me inclino, eu tenho uma boa referência de um bom carinho, de uma boa brincadeira, de um bom passeio, já eu tenho uma base para quando esse sistema nervoso em desenvolvimento começar a ter, começar a preparar as bases desse discernimento, né, começar a subjetivar, né, a minha imaginação vai tender a seguir a mesma linha. Eu vou ter boas inclinações, vou ter simpatias, né, para o que é bom, para os bons conteúdos, para as boas formas, para as boas histórias. É esse o ponto que a gente precisa entender, que é um construto, é um gradiente. Na primeira infância, o bom, eu tenho que ter repertório de bom, mas esse aí a gente não precisa nem trabalhar, esse não precisa de técnica. Uma boa comida, não precisa nem estudar gastronomia para poder sorver bem, né? Como eu falei, um bom descanso não precisa estudar osteopatia, precisa saber que é uma cama boa. Não sei se primeiro deito e durmo, tá fofinho aqui, eu durmo. Mas os aspectos relativos ao senso estético, eles vão exigir um esforço. Se essa base, na primeira infância, ela não foi bem trabalhada, eu vou ter que ter, de alguma forma, uma compensação nisso. Então, tem uma frase que eu vi como sendo de Steiner, mas até hoje eu não consegui encontrar referência. Eu sempre peço que alguém, por favor, que tenha a referência dessa frase, que envie, que é: o belo não é democrático. Então, meu senso de beleza, eu não nasço com ele, eu tenho que trabalhar com ele, eu tenho um potencial de percepção do belo. E essa minha capacidade de percepção do belo vai me dar as bases do meu senso de justiça. Então, é nesse ponto que a ética e a estética, elas conversam, elas convergem. É como se o senso estético fosse assim: eu tenho uma sombra, que seriam minhas emoções. Usando até Jung, de alguma forma, seria esse meu sentimento inconsciente, ou seja, eu não consigo cognitivizar, eu não consigo escrever uma frase, eu consigo chegar próximo disso. Eu consigo mais fácil escrever uma poesia do que escrever uma descrição objetiva, né? Mas imagine que esse sentimento é um caldeirão escuro, uma sombra. Se uma luz da razão projetasse em cima disso, a parte que se ilumina eu poderia chamar de senso estético. Seria a parte que eu consigo intelectualizar meus aspectos emocionais. Eu consigo transformar aquela emoção numa descrição de sentimento. A gente consegue perceber isso escutando a poesia, às vezes vendo um filme, né, ou escutando uma música. Porém, se eu não tiver um repertório que trabalhe da mesma forma do meu corpo físico, que é uma caminha fofinha, uma comida gostosinha, certo? E um lugarzinho bonzinho de brincar, se eu não tiver isso relativo à subjetivação desse juízo, que seria o quê? Seria uma forma bonita, que seria uma melodia agradável, que seria um texto que flui, uma rima bem feita, né? Uma coisa que você diz: pô, que coisa linda. Às vezes é esse senso que ele precisa ser trabalhado. Eu vejo hoje muitas vezes as pessoas se perdendo, que acham que isso, mas isso a arte, né? Ela não vai ajudar objetivamente nada. Tem aquela frase: a arte é inútil, né? Que é um pouco confusa, mas o ponto é esse: ela objetivamente não é para ter utilidade. Utilidade objetiva. Porque o objetivo é bom, isso é bom. Aí, esse é outra categoria. A arte era para causar sentimento, por exemplo. Qual é a utilidade da Mona Lisa? A Mona Lisa é um exemplo de uma peça sublime. Esteticamente, ela não é bonita. Se você olhar, aquilo ali é um sépia, uma pintura pequena, né? Mas quando você olha, aquilo ali tem um mistério. É esse ponto. A beleza dela está além daquilo ali que está aparente. Os adultos que olham, por exemplo, e não conseguem perceber essa beleza ou esse mistério, né, dificilmente também vão perceber a beleza e o mistério de uma noite de tempestade. Dificilmente vão perceber a beleza e o mistério de uma onda violenta batendo no rochedo na beira-mar.
Maria, que coisa, mas tem um aspecto, tem uma beleza ali. Sublime é esse que não necessariamente agrada, mas ele tem como um mistério ali que me encanta, que me puxa. Ele me puxa com certo respeito, até com certo temor, como o Kant fala, né? Olha, isso aí tem que ter muito respeito, né? Então, é esse ponto. Agora, esse ponto ele só existe se eu conseguir trabalhar um bom repertório de subjetivação, ou seja, quais são as formas, quais são os aspectos além da percepção objetiva que eu estou trabalhando. Seria basicamente assim, você escuta, escuta. Então, você está com ouvido bom. Bom. Se eu fosse ver um ouvido belo, você escuta o quê? Você consegue perceber uma desafinação numa música? Você consegue perceber um descompasso de um andamento musical? Ah, não consigo perceber. Precisa trabalhar o senso estético. Eu fico brincando numa frase assim, que eu vou dizer mais uma vez irresponsavelmente, mas assim, você consegue perceber o senso de justiça de uma pessoa pela música que ela escuta no rádio. Kant disse mais ou menos isso. Vou pegar até uma frasezinha aqui que ele tem, que ele diz assim: pode-se deduzir as condições intelectivas de uma pessoa observando a sua sensibilidade ao belo. Então, peço a vocês que observem isso. Por isso que é tão importante para os seres em formação, para as crianças, essas boas referências de beleza. Contemplar uma flor, dizer, olha que coisa linda, isso é uma boa referência. Se a gente deixar isso solto, né, o feio emerge, o belo não é democrático. Todos, o que Steiner, supondo essa frase dele, quis dizer com isso é que não precisa de escola para ver o que é feio. Não precisa de estudo para fazer barulho. Não precisa de conhecimento, nem de técnica, por exemplo, para botar um carro para se mexer. Até uma criança bota um carro para se mexer, mas para pilotar você precisa de técnica. Então é esse ponto que o meu senso estético ele vai precisar ser treinado. E esse treino não passa pelo cognitivo. Não vai passar pelo cognitivo. Por quê? Porque dentro da hierarquia do meu sistema nervoso, o meu discernimento ele está no final da linha. A publicidade percebeu isso já há um certo tempo, objetivamente. Teve um livro que foi publicado na virada desse século de um CEO de um grande grupo de publicidade do mundo, não sei nem se existe ainda, porque mudou tanto já a publicidade, mas perto dos anos 2000, que o nome do livro é Love Marx. Na época que eu li esse livro, ele dizia que a emoção decide, escolhe e a razão justifica. Ou seja, a emoção é que orienta as nossas escolhas. Cabe à razão justificar. E nesse sentido, o marketing ele começou a entender que precisa se emocionar os consumidores para poder eles, digamos assim, baixarem o discernimento. Vou dar um exemplo aqui para quem mora em Pernambuco, que fica de alguma forma fácil de entender. Imagine que o sangue sai do Recife e o meu passa por Gravatá, que é Recife no litoral, Gravatá é uma cidade do Agreste, no começo do Agreste, e Caruaru já é no meio do Agreste. Ou seja, tem uma fila de uma sequência. Certo? Quando eu estou... Imagine que sai um caminhão, a cada ciclo respiratório que eu faço, sai um caminhãozinho de nutrientes, de glicose, que vai saindo para alimentar Vitória, Moreno, Gravatá e Caruaru. É o mesmo caminhão que sai com essa via. Se eu tiver com Gravatá hiperativo, com muito consumo, certamente eu vou ter um desfalque de abastecimento em Caruaru. Quando eu estou com a emoção muito ativa, certamente vai ter um desfalque de abastecimento do meu córtex pré-frontal, do meu discernimento. Por isso que a gente, às vezes, está no calor da emoção, avança. Aí, no outro dia, quando esfria, a gente diz, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A razão está ali, pronto. Agora o caminhão está chegando em Caruaru, tranquilamente. Na minha biografia, na minha história, quando eu tive meus primeiros medos, quando eu tive minhas primeiras alegrias, Gravatá já existia, Caruaru ainda não. Então, é esse ponto. Então, quando eu entro em contexto emocional, se for muito forte, eu tiver um histórico muito intenso, isso vai afetar meu discernimento.
Se eu tiver um bom repertório nesse sentido, eu consigo dar essa vazão. Ou seja, eu não me perco no sentimento. Por quê? Porque eu consigo, é como se eu conseguisse ativar as emoções, mas essas emoções possuem uma coativação relativa ao meu discernimento, que seria a razão. Mas se eu não treino esse repertório intelectualmente, eu não vou saber lidar com essas matizes, com esses gradientes da beleza. Então, se eu não tenho referência do que é belo, se eu não tenho um risco em uma pintura, se eu não tenho um barulho e uma melodia, eu não vou conseguir identificar. Se eu só como ração todo dia, entendeu? A comida tem o mesmo aspecto. Se a minha mesa não tem esmero, ou seja, não arrumou esse jogo de talher, né? Não botou o pratinho em cima do outro, né? Para que isso? Para melhorar meu senso de justiça. Porque para eu tomar uma decisão, quanto mais claro for os aspectos, a minha consciência desse processo, mais assertivo será. Então imagine que eu me lembro que eu tinha banda na juventude, uma banda de pagode, e nos meus 19 anos, e a gente ia ensaiar e tava, tivemos até uma carreira profissional, abrimos shows na Exposição de Limares, enfim, em lugares grandes. Mas era muito engraçado porque o empresário da época, não vou dizer o nome para não causar constrangimento, que tomava conta lá daquele grande projeto musical que a gente ia não tinha nem YouTube ainda, mas ia tocar no Faustão, né? Naquela época. Era engraçado que ele ficava revoltado com os 15, 20 minutos que a gente passava no estúdio equalizando o som. Ele fez: vocês estão me enganando, pô. Vocês estão inventando coisas para ficar bem, bem, bem. O outro fica ali, ó, bem, 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 tudo igual. Ele não conseguia ele não tinha referência de análise desse aspecto sonoro. Ou seja, ele provavelmente nunca cantou um do, ré, mi, fá, um corpo, nunca viu a diferença da desafinação, nunca viu escala musical, não sabe o que é oitavá. Então fica realmente difícil. Não foi treinado para isso. Isso aí era afinação do instrumento. Quando chegava na equalização do som, que é quase uma coisa sublime nesse aspecto, aí é que ele dizia: vocês estão me enrolando, então de compasso lá com o cara. Porque a gente ficava meia hora equalizando o som. Tira um grave, ele fez: vocês estão fingindo aí que entendem, né? Porque ele não conseguia perceber a variação. Aumenta o médio, tira o grave, ou reduz o agudo aqui porque está dando um chiadinho no final. Ele achava que isso tudo era pulha. Porque ele não tinha um repertório de identificar, certo? Da mesma forma, sou eu diante de uma pintura. Se eu não tiver repertório estético, de equilíbrio, de harmonia de formas, se eu não vivi isso com o meu corpo, se eu não arrumo minha mesa, se eu não consigo ver o que é a mesa arrumada, se eu combino xadrez com listrado, ou outras coisas que a gente vê por aí, você diz: coitado, isso aí não tem senso estético. Qual é o problema? Né? Nenhum. Em relação à vestimenta. Você está vestido, mas está vestido no bom. Você está protegido, está agasalhado, não está com as partes expostas. Mas a gente não pode parar por aí como humanidade. Né? A gente tem um potencial de perceber essa harmonia das formas, as harmonias dos sons. A gente tem a capacidade de perceber uma harmonia dos sabores. Né? Aquele ratinho lá de Ratatouille percebia. Aquilo ali, aquela cena de Remy, era um rato que percebia o belo. Os outros ratos não identificavam a matiz dos sabores. Né? E usavam ele para saber se era venenoso ou não, mas eles não conseguiam identificar o sabor. Quantos de nós, seres humanos, não conseguem identificar os sabores? O que é que essas pessoas estão procurando? Estão procurando rankings, ou seja, pessoas que conseguem perceber isso e dizer qual é o vinho que é bom, qual é a pintura que é bonita, qual é o ambiente que é agradável. Então você vê uma série de casas aí completamente pessoais, que a pessoa está ali, mas ela se perguntar para ela, tanto faz, eu ficaria no sofazinho aqui, coisa. Mas não tem nem aspecto sublime da coisa. Então se contratam decoradores, se contratam arquitetos, se compram guias de viagens, você toma o vinho, que é o top 5, você lê o livro, que é o top 10, e nisso vai se criando uma civilização de baixa crítica, né? Que está preocupado com o que é bom. Com a comida gostou, beleza, me agradou, foi boa a refeição. Mas e o sabor? O sabor, nem me lembro.
né? Essa pessoa, isso eu fico brincando assim, o bom é como se fosse um oitavo, o belo, se eu oitavar o bom ao infinito, da mesma forma que o som vira luz, né? O bom vira belo. O belo oitavado ao infinito, ele vai virar sublime. Mas se eu não sei o do ré mi fá, nem bom, nem belo, nem sublime. Quer dizer, nem bom não, o bom já vem de fábrica. Mas eu não vou conseguir interpretar o belo. Então, essa conversa de hoje é entender que existe uma razão funcional. Na hora que eu consigo ter sensibilidade musical, eu tenho mais discernimento em escolher aquilo que eu vou ouvir. Se eu tenho mais sensibilidade estética de formas, eu tenho mais discernimento de escolher a roupa que eu vou vestir. Se eu tenho mais discernimento social, né, ou melhor, sensibilidade social, né, eu vou ter mais discernimento em agir como cidadão. Então, estamos vivendo um problema de estética, que passa pela estética. As escolas abriram mão da arte, da musicalidade, né? O que é que está acontecendo? Fica-se só cognitivo, ficam seres hiper especializados, ou seja, sabem quase tudo de quase nada. A gente está vivendo uma coisa nesse sentido. Aí não consegue transcender o aspecto funcional da coisa. E tudo que observa, isso serve para quê? Rapaz, sente a coisa. Ah, vinha qualquer um, quero ficar bêbado. Dá o brilho. Né? E muitas vezes, até por vergonha, diz, isso é muito bom, mas de preferência, você tocar o copo, o marketing faz muito, você troca a bebida, a pessoa já, é ótimo essa aqui, só pelo rótulo. Ou seja, ele não tem sensibilidade. Não tem sensibilidade. Né? Não tem sensibilidade com a roupa. Né? Então, pega a referência. Como é que você quer as suas coisas? Deixa eu pegar um catálogo aqui para ver como é que eu quero. Né? Então, é como se fosse um desperdício. A gente está com um hardware super capaz. Né? É como se eu tivesse assim, eu tenho um iPhone 11 que eu uso só para ligar. Então, eu tenho um joguinho também nele. O joguinho da cobra e o do labirinto. Ok. Né? Mas o Nokia 6120 das antigas fazia a mesma coisa. Então, para que tanta estrutura? Né? Só que não é assim, porque muitas vezes são essas pessoas que estão no poder, tomando decisões, decidindo pelo seu futuro e por aí vai. Mas se entrar nesse plano, no seu aspecto, as pessoas têm que entender que essa minha capacidade de contemplar, de apreciar a subjetividade das coisas, é o combustível do meu senso de justiça. É isso que Kant fala naquela frase. Então, como eu intelectualizo meus sentimentos, né, vai me sustentar o senso estético. Eu vou ter mais, eu consigo. Aqui no consultório, por exemplo, é muito interessante que as pessoas, eu sinto medo. Você sente o quê? Eu sinto angústia. O que é essa angústia? Essa angústia é um medo. Medo de quê? Qual é o medo? É um medo. Você não consegue descrever, elaborar. Você precisa elaborar. Né? Quando a gente estuda semiótica, a gente entende que a redução do signo ele facilita o processo de comunicação. Então, por exemplo, eu preciso... quando eu vejo, por exemplo, a gente vê uma haste assim e outra assim, se tiver no cume pontudo, você sabe ali que é uma igreja. Aquilo já resume muita coisa. Mas para me inclinar para aquela religião, eu tenho que entender qual é a filosofia daquilo. Eu tenho que debulhar aquilo ali. De uma forma mais simples, é o seguinte. Vamos supor que eu cheguei em casa de noite e aí me lembrei, eita, esqueci a sacola no carro. A sacola, ela resume uma série de coisas. A sacola resume, por exemplo, as compras da padaria, a sacola resume meu tênis de correr, a sacola resume uma roupa suja que eu trouxe para lavar, a sacola resume peças do carro para qualquer coisa. Ok, facilita, esqueci a sacola do carro. Porém, para eu saber se eu tenho que descer ou não para buscar, tenho que ir no carro ou não para buscar, eu preciso debulhar o que é a sacola, como se fosse um hiperlink. Clica nesse hiperlink e vê o que é isso. As sacolas são as coisas que eu comprei na padaria. Então é bom você buscar, porque senão vai estragar. Ah, não, a sacola foi um tênis que eu usei hoje de manhã, tá lá, eu não vou correr amanhã, pode deixar. Então, para tomar decisão, eu preciso ter lucidez, eu preciso clarear aquilo, o objeto da questão.
Na tomada de decisão subjetiva, como, por exemplo, um juízo, eu preciso ter a minha capacidade, da mesma forma da criança precisa ter memória plástica, eu preciso ter malhado esse meu senso estético, a harmonia de formas, como eu falei, harmonias de som, e por aí vai. Então, fazendo um resumo de hoje, existe uma hierarquia, né, nos processos de percepção, e essa hierarquia ela passa por um desenvolvimento fisiológico pelo sistema nervoso, que vai trabalhar essa capacidade de perceber e processar essas informações que eu apanho. E existe também uma hierarquia subjetiva, né, que vai depender desse processo de desenvolvimento, mas o bom já vem de fábrica, o belo eu preciso trabalhar. Muito embora esse bom de fábrica vai me dar referência do que é. Ele não vem pronto. Então, eu tenho que ter um bom repertório de bem-estar, de ser bom na infância. Eu tenho que ter um bom repertório estético de harmonização de formas, de sons, de sabores, para eu trabalhar, para eu ter um melhor discernimento na minha capacidade de identificar o que é belo. E isso, quando eu consigo sublimar, isso vai me dar as bases para eu tomar melhores decisões, até mais justas. Ou seja, que muitas vezes não é bom nem para mim no curto prazo, mas é o melhor que precisa ser feito. Só que esse melhor não está aparente. Esse melhor vai acontecer daqui a 2 anos, 2 meses, 2 dias. Então, se eu não sublimo, ou seja, se eu não consigo ver beleza além do que se apresenta, né, eu vou ter esse senso de justiça mais mirrado, menos evoluído. Então, dificilmente eu vou ser justo. Eu posso ser até conveniente. Ou então eu posso tomar a decisão, por exemplo, como cirurgião, de não cortar o membro. Eu estou com pena, fiquei com pena, não consigo ver isso. Mas é importante para ele, porque isso aqui vai lhe dar essa decisão vai ajudar o futuro. Como casal, às vezes eu não posso conseguir ter relação. Acho que talvez seja melhor para a gente dar um tempo separar. Mas eu fico na confusão, porque eu não consigo perceber que isso no médio e longo prazo é melhor. Essa relação do senso de justiça, que seria essa relação com o sublime, né, que tem como base o meu senso estético, que é a relação com a beleza, que tem como base minha capacidade de perceber, meu repertório daquilo que é bom. Bom, hoje, enfim, acho que a proposta foi basicamente essa, né? A gente vai ter um material mais, digamos assim, que a gente fala um pouco especificamente desse curso, a gente vai detalhar o que é que, nessa primeira infância, né? O que é que acontece com o corpo de forma detalhada, como essas bases dessa memória que vai refletir na minha capacidade de estética. Então, a gente vai detalhar um pouco as relações. No geral, é isso, tá? A gente tem que cuidar daquilo que é bom para o nosso corpo, mas a gente tem que também cuidar daquilo que é belo para o nosso corpo. Eu tenho que ouvir boas músicas, eu tenho que ter contato com boas formas, eu tenho que sentir bons perfumes, né? Da mesma forma, eu tenho que exercitar isso no belo que não está visível, no belo metafísico. Nesse limite dessa escala, certamente me ajuda a lidar melhor com um grande mistério, que seria a morte, por exemplo, essa grande noite escura. Nós temos a capacidade de contemplar uma tragédia, de ver beleza naquilo. Nós temos capacidade de contemplar uma noite escura, uma floresta vazia, né, um uivo no meio da noite. Vê que lindo. Mas ali tem outro. Eu estou morrendo de medo, mas tem uma beleza aí, você consegue perceber. Né? É essa beleza além da aparência. Né? E a gente vai ver os correlatos também, né? Porque, por exemplo, o senso estético fica ridículo, né? E o sublime fica repugnante. Né? E dentre essas outras variações. Bom, gente, espero que tenha atendido às expectativas. Né? É um assunto que dá canja para muita coisa. Né? E, digamos assim, uma hora contemplar tudo isso acaba ficando de forma bem reduzida, mas é esse o aspecto, né? Que a minha capacidade de reconhecer o belo, né, trabalha meu senso subjetivo, e essa estrutura vai me dar capacidade de ser justo, de lidar com os aspectos metafísicos ou não aparentes, as belezas não aparentes da nossa existência.
É isso. Parabéns, adorei. Essa maneira que você fala alimenta a nossa alma. Nós temos uma pergunta aqui da Manuela. Qual o nome do impulso que faz com que um adulto que não recebeu referências saudáveis do bom busque se desenvolver e conquistar novas referências do bom? Esse impulso de desenvolvimento quer dizer que, de alguma forma, a criança tem algum nível de Vou continuar. Algum nível, deixa eu ver onde é que Janice estava. Esse impulso de desenvolvimento quer dizer que, de alguma forma, a criança tem algum nível de capacidade para, inevitavelmente, reconhecer a bondade, mesmo que ela não lhe tenha sido ofertada? É uma pergunta. Veja, pode ler de novo que deu uma cortada. Senão eu vou ficar só com a última parte. Qual o nome acho que travou aqui. Foi, Janice travou. Qual o nome do impulso? Qual o nome do impulso que faz com que um adulto que não recebeu referência... Tá no chat. O firewall do Zoom não está permitindo essa pergunta. Acho que está gravando. Vamos tentar de novo. Dá uma olhadinha aí no chat, vice Adé, mas vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? Tá, veja aí. Espera aí. Tá no chat. Não está tendo impulso para chegar tudo. Qual é o impulso que faz com que um adulto que não recebeu referências saudáveis do bom busque se desenvolver e conquistar uma referência do bom? Tá. Esse impulso de desenvolvimento quer dizer que, de alguma forma, a criança tem algum nível de capacidade para, inevitavelmente, reconhecer a bondade, mesmo que ela não tenha sido ofertada. Veja, a gente não nasce, como eu falei, a gente não nasce com essa capacidade de reconhecer a bondade. Na verdade, a bondade a gente vai reconhecer com o que os nossos pais cuidadores apresentarem como bom. Esse repertório dessa primeira infância é o que vai me dar a minha referência de bom. Então, senão, não teria psicoterapia aqui adulto. Então, bem objetivamente. Então, o primeiro ponto que faz esse adulto para poder reconhecer, assim, poder mudar esse repertório, aí já na fase adulta e de ordem prática mesmo, após a adolescência, é reconhecer que aquilo precisa ser mudado. Então, o primeiro ponto é o cara reconhecer que esse posto está me incomodando, isso aqui não está certo, isso aqui me prejudica. Essa primeira crítica é que tem que ter. Mas é muito comum esse repertório do bom o que vai dar esse impulso, que vai dar a minha inclinação para a coisa. Né? Então, se o ninho teve discórdia, isso não foi trabalhado, né, na infância, esse repertório ficou marcado, digamos assim, é como se isso gerou um mal-estar. Se for, resumindo, vamos supor, se nessa primeira infância eu tiver uma inclinação para o mal-estar ele for predominante, né? Quando tudo ficar bom, eu vou procurar o mal-estar. Né? Eu vou procurar esse sentimento de novo. Vou procurar ativar gravatar naquela metáfora que eu fiz, né, da sequência. Né? E para o adulto ele mudar, tem que partir dessa condição. Ele tem que entender, ressignificar tudo isso. Né? Existe, por exemplo, Freud resumiu em pulsão de vida, pulsão de morte. Você vê adultos que têm inclinações para a saúde e adultos que têm inclinações para a doença. Né? Então, isso subjetivamente fica inconscientemente trabalhando no que Freud poderia chamar de pulsão de vida. Né? Se eu tiver uma boa referência daquilo que é bom, ou pulsão de morte, se eu tiver se minha referência daquilo que é bom foi uma coisa destrutiva nesse sentido. Né? Isso já vai me afetar o meu senso estético, eu vou ter talvez inclinações para a minha beleza, eu vou perceber beleza em coisas macabras, ou coisas terríveis, filmes de terror, em situações de angústia, em jogos de violência, e por aí vai. E aí quando eu chegar no senso sublime da coisa, eu vou querer ser o rei, o poderoso, o que manda em todo mundo, e minha justiça, que é o melhor para mim, farinha pouco, a minha opinião primeiro, e por aí vai. Né? Então, esse é o ponto. Não consegue transcender. Agora, eu sou um otimista, eu acredito que sempre tem retorno. Agora, a partir da autoconsciência.
A criança a gente ainda consegue, brincando assim, a criança é software aberto. Você consegue embutir parâmetros de programação ali dentro. Quando chega na adolescência, o negócio fecha, né? Mas muita gente ainda tem a senha. Quando a gente faz 21 anos, a gente dá um bloqueio geral nas senhas. E se agora só entra aquilo que realmente eu ponderar, né? Muito embora a gente deixe algumas senhas esquecidas com algumas pessoas que ainda têm esse poder de... Mas com 40 anos, por exemplo, seria essa maturidade da consciência, já fica muito difícil. De ordem prática, Manu, o que se percebe é que quanto antes, menos sofrimento. Tá? É feito prestação. Quanto mais rápido eu quitar, menos juros eu pago. Se a gente deixar para pagar na entrega das chaves, só deu, né? tem que estar com 30%. Então, vai ser um aperto da gota. Então, as pessoas quanto mais idade, você percebe que tem muito sofrimento, é muito difícil. Eu tenho a consciência, mas existe uma estrutura física em mim que me sabota, né? Que sabotagem é essa? É toda vez que a gente ativa a emoção, eu não chega a sangue aqui. Não consigo ter discernimento. Então, aí a gente tem que seguir aquele gabarito oriental. Aqui no Ocidente, a gente, quando uma coisa nos afeta, a gente resolve para voltar a ficar bem. O oriental, primeiro, ele fica bem para depois resolver. É esse o ponto. Ele sossega a gravatar, sossega as emoções e olha de novo. Ainda estou afetado. Espera. Como a gente fala, esfria a cabeça. Né? Leva para o sono, né? Leva para o sono, exatamente. Vai dormir esse negócio, esfria, dá um reset, dorme. No outro dia, você está com essa atividade do sistema nervoso mais equilibrada, então consegue se ativar a razão, consegue se ativar o discernimento. Acho que deu para responder. Segunda pergunta aqui, que eu acho que está totalmente linkada com a outra, que Cecília coloca. O que pode ser feito quando essa capacidade não foi adquirida na infância? Ainda dá para fazer algo? Acho que você já deu uma fala. Dá para fazer algo, sim. Primeira coisa que eu cantava, foi muito difícil para mim reconhecer que eu desafinava quando cantava. Muito difícil. Eu negava. Eu já tinha percepção do belo, mas comigo eu não conseguia ver. Né? Então, é treino. Treino. Para tudo é treino. Só que não é um treino físico objetivo, mas é um treino subjetivo. Né? Eu me lembro que quando eu entrei em publicidade, eu vim de engenharia. Então, de engenharia a gente tinha... eu me lembro, os desenhos que eu fazia eram muito funcionais. Era sempre arrumar as coisas, fazer a melhor forma, estruturar, uma coisa muito exata. Quando eu entrei em publicidade, quando fui ver direção de arte, eu vi as pessoas, qual é a lógica disso aí? Às vezes não tem a lógica, eu não conseguia ver a lógica. Por que não está alinhado? Porque nem sempre alinhado é mais bonito. Às vezes você dá um deslocamento assim e aquilo dá beleza. Aí o que é que eu fui fazer? Fui fazer curso de estética, curso de história da arte, fui começar a ter esse repertório, né? Conversar com muitas pessoas que faziam, olhar as pessoas fazendo. Né? Esse é um processo quase da infância, da segunda infância em relação a isso. Eu preciso ter esse repertório. Então, observar, ter muita atenção no som que eu estava escutando e no som que eu reproduzia. Né? A gente vai ver que uma hora, como falar um idioma, uma hora chega. Você vai insistindo, uma hora de repente, assim como a criança de repente fala, de repente você está pensando em inglês. De repente você está pegando a música no violão. Ou seja, você consegue identificar aquele som e já sabe qual é o correlato físico que sua mão tem que fazer para aquilo. E cada vez fica mais rápido. Agora, enquanto não chegar aquele aparelhinho de Matrix que a gente bota aqui e já pega a capacidade, né? Então a gente programa a massa cinzenta com a massa branca. É fazendo com o corpo. Quanto mais corpo envolver no processo, mais rápido vai ficar. Hoje a ciência já sabe que o que gera neurogênese é movimento do sistema nervoso periférico. Por isso que quando a pessoa precisa recuperar o andar por causa de um AVC, ele não fica vendo vídeo de pessoas andando, fica mexendo a perna. Vai mexer a perna. Pianista que precisa recuperar tocar, ele não vai ficar vendo ele tocar piano. Ele vai mexer o dedo, teclas e tudo mais. Né? Então, foi Cecília que perguntou, né? Treino, Cecília. A primeira coisa é reconhecer que é uma incapacidade, né? De forma
amorosa nesse sentido, né? Para não ficar uma palavra também que está coitada da forma amorosa, né? Ficou desgastado dessa forma, mas é essa forma, sem julgar. Então, entenda, esse juízo não é uma condenação, é um discernimento. Então, eu tenho que perceber que eu preciso melhorar nesse ponto, senão eu vou ficar negando. Então, o primeiro ponto é perceber que precisa, né? E na sequência, treino, 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 né? Veja repertório. Tem que ver formas bonitas. Isso aqui é uma referência de forma bonita, isso aqui é uma referência de cadê a sua? Exercitar essa crítica também, né? Então, tem sentido. Tem como, entendeu? Nem tudo está perdido. Agora, como eu falei, né? Quanto mais tempo passa, a gente sabe que talvez tenha um pouco mais de dificuldade, né? Mas quanto mais entusiasmo eu tenho, essa dificuldade também reduz, né? Então, como todo desafio, a gente tem que passar os dragõezinhos do portal, né? Como diz Jesus Cristo, diz assim, para ter o reino dos céus, precisamos renascer, então, morrer dessa vida e nascer para uma nova vida. Então, eu preciso assumir essa morte desse ego, ou seja, essa consciência que pensa desse jeito. Isso muitas vezes é sofrido, porque muitas coisas que eu considerava como valores, na verdade, eram costumes, ou eram percepções míopes de valor. Ou seja, eu estava seguindo um ranking, eu não sentia o sabor da coisa, né? Eu estava seguindo uma opinião de fora, eu não estava seguindo minha própria intuição. Então, esse ponto, o que eu vou conseguir até perceber de uma música, de um sabor, de um paladar, é essa estrutura que vai deixar mais eficiente meu processo de intuição, porque aquilo que no animal é instinto, eu vejo no homem como intuição, né? A intuição é o instinto humano. Nós temos isso por natureza, mas precisamos treinar. Precisamos treinar, porque senão nós vamos intuir como só no bom, ou seja, mais uma coisa parecida com um bicho do que com um ser humano. É isso mesmo, André. E aí a gente vê que esse treino muitas vezes é isso, a gente ficar nessa auto-observação da gente, né? Assim, começar a se perceber, começar a olhar como é que a gente está reagindo diante das coisas, o que é que a gente está sentindo, enfim, fazer essa conexão e olhar para o belo mesmo, assim, é muito interessante. Minha filha, Natália, ela está na fase do belo, né? E aí, que ela está com 10 anos, vai fazer 11 anos. E aí ela diz logo, não, mas está feio. Está muito... Ah, está. Olha, mamãe, que lindo passarinho ali. Então, assim, essa linguagem é lindo demais. Porque aí vem naturalmente. Está lindo, está bonito, está feio, né? É interessante que isso vai chegando na alma. E, às vezes, quando a gente está dormindo, que eu digo assim, a gente não está percebendo, a gente não está ainda acordado para perceber isso, isso passa despercebido, não é? Então, quando a gente começa a despertar para observar isso, aí a gente já tem um outro olhar, uma outra conexão, até um outro impulso. É um novo impulso que surge. André, foi massa, viu? Foi jóia, adorei. Que bom. Gente, tem mais pergunta aqui? Posso fazer uma pergunta? Pode, querida. André, boa noite. Boa noite. A minha pergunta é mais prática, assim, para a situação que a gente está vivendo. Minha dúvida é o seguinte: diante da pandemia, como é teu nome? Meu nome é Laura. Meu nome é Laura, Sueli. Que não é Ricardo que está aí. Eu estou aqui. Então, a minha dúvida é, diante da pandemia, né, mais especificamente com crianças da primeira infância, onde a gente deve se preocupar com o que é bom, a situação que a gente vive nos apresentam coisas que não são boas. E que, naturalmente, as crianças começam a perceber, pelo tempo que a gente tem passado nessa situação. Então, a minha pergunta é o seguinte: diante de coisas que ficam difíceis da gente dar o referencial de bom numa situação como essa, tem alguma coisa que a gente possa fazer agora para suprir isso? Você viu aquele filme A Vida é Bela? Vi. O nome da minha filha é Bela. Olha aí, sincronicidade, ó. Entendeu? A gente tem a capacidade de fantasiar positivamente, entendeu? A gente consegue
ver. Olha a formiguinha pegando o açúcar, olha como ele é isso. Entendeu? É olhar, apontar para esse outro aspecto da beleza, entendeu? Que bonito é isso. Olha só que lindo. Né? É aquela coisa, a gente vai ter que puxar, tentar. É como se a gente tivesse ver o sublime da coisa. Na hora que eu consigo ver o sublime da coisa, né? E acalmar meu coração, dizer assim, poxa, isso deve ter uma ordem maior que está vendo a necessidade de tudo isso que está acontecendo agora. Eu preciso ter ver o sublime de tudo isso. É difícil. Agora, se eu não tenho senso estético, você vê que fica difícil. Mas na hora que eu consigo ver o sublime de tudo isso, eu consigo ver, poxa, olha, deve ter alguma coisa aí. Isso facilita meu coração de ver uma beleza, mais a beleza, né? E aí aproveitar o bom da coisa. Entendeu? Então é nesse sentido. Aquele cara lá, ele acreditava, ele tinha o sublime, ele sublimava essa liberdade, o fim da guerra e aquela esperança. Isso aí certamente dava esse combustível para ele poder ter alegria e fazer tudo aquilo, embora tivesse momentos difíceis. Né? Mas é essa percepção. Eu preciso trabalhar, eu preciso reconhecer no momento atual o aspecto, que aspecto sublime. É muito difícil. Né? Porque é por isso que a gente tem que ter muito contato com elas. Né? O termo infodemia, que a Organização Mundial de Saúde já cunhou, né? Que é exatamente esse excesso de informações negativas, né? Essa banalização do sofrimento, que a gente fica ali anestesiado praticamente nisso. Né? Isso vai dificultar a minha capacidade então, eu tenho que botar um repertório de beleza. Eu tenho que ter planta em casa, dentro do possível. Né? Eu tenho que, no café da manhã, na confusão e coisa e tal, arrumar os pratos, os talheres, no que der. Eu tenho que, na hora de servir o prato, não botar de qualquer jeito, bota o feijão arrumadinho com arroz, entendeu? É esse aspecto. Né? Fazer um yin-yang com arroz e feijão, entendeu? Às vezes enrola. Não tem arroz e feijão, a gente faz um yin-yang. Bota o arroz, aí bota o feijão, né? Eu faço o yin-yang. Lá em casa a gente tem um yin-yang. A gente pega o yin-yang, machuca. Hoje, então, essas lezeiras que a gente chama de lezeira, mas é essa resenha que menino gosta, entendeu? Aí você consegue transformar aquilo ali em negócio arretado. Entendeu? Então, tem que ativar esse repertório. Mas para meu coração de adulto chegar nesse ponto tá tranquilo, eu tenho que estar percebendo o sublime. Eles ainda não percebem o sublime. Às vezes nem a gente tem dificuldade. Né? Então, treine o olhinho do achar sublime, ver o sublime das coisas. Entender que isso que está acontecendo aí tem um sentido maior que muitas vezes eu esqueço ou então não percebo. Aí eu caio em tristeza e sofrimento. Mas, assim, é esse exercício do olhar. Não, pai, vamos. Eu vou achar que é uma grande justiça. Vamos mais aqui, velho. Obrigada. Nada, querida. Gente, eu coloquei aí no chat um grupo que nós fizemos de WhatsApp para começarmos a divulgar e organizar melhor para o dia 18 a gente iniciar um curso um curso online, Psicologia e Desenvolvimento. Bases do desenvolvimento neuropsicológico dos 0 aos 21 anos e seus reflexos na vida adulta. Não travou, não foi? Todo mundo ouviu? Então, nós fizemos esse grupo, está aí no chat, quem quiser já pode ir colocando, já vai entrando direto no link, tá certo? E, André, a gente também vai lhe convidar para a semana, a gente está de novo fazendo uma fala, né, trazendo seus conhecimentos de forma deliciosa, alegre, né? A alegria também faz essa vida, essa alma, né? Na criança. E, enfim, eu agradeço a vocês todos que estiveram aqui. E se André quiser fazer alguma consideração final. Queria agradecer o movimento, né? O convite de ter chamado para fazer esse encontro de hoje. É sempre bom, pelo menos para mim, falar. A gente revisa muitas coisas, né? É um exercício.
né? E também dá um prazer de estar multiplicando essa boa informação, né? De forma prática e objetiva, né? Acho que esse é o modo. E que a partir de hoje, esse grupo que eu vi, fiquei um pouco mais sensível a essa questão do como é importante apreciar as coisas. Eu preciso ter um bom repertório de apreciação. Preciso ter repertório de graduação, né? De sentimentos, no caso de aspectos estéticos, eu preciso ter, para isso desenvolver para mim um aspecto, o sublime. Então esse elemento central da estética que fica no meio da beleza, ele realmente é um conector. Eu preciso ter esse repertório presente na minha vida, nos meus dias, tipo menos noticiário, um pouco mais de música, entendeu? Vamos deixar, como é que a gente pode deixar da beleza nesse trivial do dia a dia? Isso tudo vai me ajudar a olhar para tudo isso que está acontecendo e não entender, mas pelo menos um conforto. Eu não entendo ainda, mas eu vejo que tem estou conseguindo sentir o cheiro desse senso de justiça, né? É um benefício que ainda está muito sublime para a gente perceber tudo isso que está acontecendo, mas esse olhinho do sublime, ele tem que ser treinado com o olho belo, enfim. E também essa questão de achar bom. Tem que trabalhar o corpo, trabalhar a alma e trabalhar também o espírito, ou seja, o hardware, o software e o programador. Mas aí, obrigado, Janice. Obrigado a presença de todos. Não dá para agradecer a todos. A gente fica aqui muito focado É difícil, né? Essas telinhas escuras. Eu estava tentando colocar você grande para todo mundo. Não consegui, então, assim. Ainda estou criando habilidades nesse Zoom. Porque eu queria colocar você grande para poder as pessoas verem melhor. Mas, enfim, foi muito delicioso. Eu vou contar uma história que eu adoro. Inclusive, eu conto quando, às vezes, eu vou falar sobre pedagogia Waldorf. É que uma vez eu entrevistei um casal que me disse assim, eu cheguei à conclusão, esse casal é você e Lu, que está aqui também, que a esposa dele, além de linda, canta divinamente, por isso que ele casou, tá vendo? Me ajudou muito a me afinar. E canta divinamente. E aí ele disse assim, Janice, eu cheguei à conclusão que pedagogia Waldorf, ruim é bom e quando é bom é ótimo. Então isso eu nunca mais esqueci. Porque é feito por pessoas e nós estamos todos nessa tomada de consciência e lapidando as nossas almas a cada dia. Então, nunca é tarde para a gente saborear o bom, o belo e o verdadeiro, né? E aí a gente também tem que pagar os terapeutas, eu acho que é por aí também. Também acho. É justo, né? Gente, obrigada. Obrigada. O terapeuta também tem que ser justo na hora de... Obrigada, André, querido. Obrigada, gente. gente. Boa noite. Valeu ver tanta gente querida aqui. Obrigada. Muito obrigada pela confiança. Um beijo no coração. Saúde. Se cuidem. Tchau, tchau. Agradeço a todos também. Beijo. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Entramos lá. Coloquei o link de novo aí. Quem quiser entrar, estamos lá. Vamos ter todas as informações lá. Começar gente. esse curso. Vamos embora. Um cheiro. Vamos lá. Tchau. Tchau, Manu. Tá acabando. Oi, meu amor. O que foi? Foi? Oi, Ricardo. Beijo. Janine, onde você tá? Eu tô na minha casa, Florinha. Breve a gente vai olhar nos nossos olhos, né? Oi, Sussu, tô toda descabelada, por isso que eu coloquei fechado. Laurinha, eu vou ouvir agora, minha querida. Obrigada, viu? Obrigada por ter vindo. Oh, Beijo. obrigada pelo convite, viu? Obrigada a você por Foi estar aqui. ótimo. Foi joia. Também achei. Um beijo. Beijo. Estou terminando aqui, tá pendurado no chapeleiro. Ok, queridos. Então, eu vou tentar mandar o vídeo para quem não veio. A gente vai colocar lá no grupo, né, Sueli? Isso. Vamos tentar. Vamos lá. Um beijo. Beijos. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Socorro, Muito querida. obrigada. Beijo, socorro. Beijo, gente.
Tchau. Tchau, tchau.